o perdão é sobretudo de natureza espiritual, mais do que emocional. Ou seja, a falta de perdão é pecado. Não perdoar, quem não perdoa, peca contra o próximo e peca contra Deus. Peca contra Deus porque fez o próximo a sua imagem e semelhança. Então, quando eu não perdoo a quem me ofendeu, eu também peco contra o Deus que criou aquele pecador que me ofendeu. Então, a melhor saída sempre será o perdão. Quando uma pessoa me busca como pastor, com mágoa no coração, olha, eu tenho um irmão com quem eu não falo, meu pai, eu tenho um conflito com meu pai, eu não suporto meu pai, eu não suporto minha mãe, eu tenho um colega de sala de aula ou um parceiro lá de profissão que convive comigo que não me suporta nem eu o suporto. Nós temos conflitos interiores, exteriores, e eu tenho mágoa contra essa pessoa. Então, o que fazer? Então, quando alguém chega até a mim com esse sentimento e essa pergunta, eu levo essa pessoa para a palavra de Deus. Eu levo essa pessoa, não propriamente, a princípio, para uma terapia. Porque, como eu disse, eu vejo essa situação como uma situação espiritual. A falta de perdão como pecado. Então, o primeiro passo, eu diria, arrependa-se do seu pecado. Mas como assim? Ele me magoou, ele começou... Mas a maneira como você reage à ofensa dele é doentia e ofensiva, inclusive ofensiva a você mesmo. Então, o primeiro passo é reconheça que você está pecando contra ele, no sentido de guardar mágoa, de alimentar o mal, de fazer uma guerra interior contra ele, de estar amarrado, algemado de maus sentimentos a ele por causa da falta de perdão. Então, a falta de perdão, sobretudo, é um pecado. Um pecado que se desdobra em doenças emocionais, um pecado que pode se desdobrar numa depressão, numa síndrome de pânico, insônia, ou descontar a angústia por meio do comer. Então, veja, na base de todo problema emocional, nós encontramos um pecado. Todo problema emocional é explicado, na perspectiva cristã, a partir do fundamento espiritual. É a alma que adoece. E essa doença na alma replica em vários aspectos da vida. Na Bíblia, o perdão ele é visto de maneira tão significativa, tão importante, que o próprio Cristo, na oração do Pai Nosso, ele diz que nessa oração você deve orar a Deus dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, a Bíblia condiciona o perdão de Deus ao seu perdão para com o outro. Então, se eu não perdoo o outro, eu não recebo o perdão de Deus. Só para você perceber como o perdão é essencial para a nossa relação com Deus. É impossível ter uma vida de comunhão com Deus com amargura no coração contra pessoas. É impossível. A comunidade cristã é uma comunidade de tolerância, de reconhecimento que o outro é pecador como eu. Então, se o outro é pecador como eu, é certo que ou cedo ou tarde ele vai pecar contra mim. E eu já tenho que estar preparado para perdoá-lo. Então, a Bíblia coloca o perdão como um aspecto essencial para a nossa comunhão com Deus. Se você tem a facilidade de perdoar, significa que você está bem com Deus. Agora, há de se admitir que existem situações que são difíceis de se praticar o perdão. Por exemplo, quando alguém tira a vida de um inocente e quando esse inocente que morreu é o seu pai, seu irmão, um filho, quando alguém abusa sexualmente de uma criança, e quando essa criança é seu filho, sua filha, ou quando você na infância sofreu abuso. Então, como proceder diante dessas pessoas? Não há opção. Diante de Deus, você tem que perdoar essas pessoas. Diante de Deus não há opção, não há justificativa para não perdoar. O perdão é uma necessidade para que o cristão viva bem diante de Deus e também consigo mesmo. Agora, o fato de
de perdoar uma pessoa não significa que você não há de buscar a justiça. Porque na mente de muitas pessoas, perdoar é esquecer. E perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. É reconhecer que o outro errou contra você. Você libera aquele outro da culpa. Você vive em paz. Se depender de você, você vive em paz com aquela pessoa. Mas isso não o isenta de repente, buscar a justiça e ver aquela pessoa presa. Mas como assim? Vamos colocar um exemplo. Você perdeu um irmão assassinado. E alguém chega a você e diz, você perdoa a pessoa que matou seu irmão? E você diz assim, eu perdoo, mas eu quero ver ele preso. Eu quero que ele pague pelo crime que cometeu. Ou seja, o perdão não anula a justiça. Eu perdoo, mas eu quero que você pague diante da lei dos homens pelo erro que você cometeu. Muitas pessoas pensam que perdoar é ignorar o erro, é fingir que não aconteceu. E não é assim. Eu não esqueço o que você fez contra mim, você pode pensar. Eu perdoo, mas eu quero que você pague pela injustiça que cometeu contra mim. Então, o perdão não anula a sede de justiça. O perdão está na base do cristianismo. Diferente de todas as religiões, o cristianismo destaca o perdão independente do que o outro tenha feito contra você. Como é que você fala isso? Qual é o exemplo que você pode dar? Cristo foi o maior exemplo de perdão. Lá na cruz do Calvário, você lembra que ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E veja os males que Cristo sofreu. Ele sofreu injustiças. Ele foi acusado por coisas que não fez. Ele foi espancado, cuspido, zombado, humilhado. E no final, ele ora ao Pai pedindo que aqueles seus algozes fossem perdoados. Então, o cristianismo é, por excelência, a religião do perdão. É impossível ser um cristão e não perdoar as pessoas. Por quê? Porque o que alimenta o perdão no coração de um cristão é a verdade de que ele foi perdoado por Jesus. Então, quando ele olha para si mesmo, se vê como um pecador miserável, vê as coisas que cometeu ao longo da vida e vê que foi aceito por Jesus, perdoado por Jesus, está sendo transformado por Cristo, ele olha e diz, olha, se Cristo me perdoou, quem sou eu para não perdoar aquele que comete injustiças e males contra mim? Então, o cristianismo é, por excelência, a religião do perdão. No Antigo Testamento, a justiça retributiva estava mais presente do que no Novo Testamento. Isso não significa que Jesus ele burlou, ou ele ignorou, ou não cumpriu a lei do Antigo Testamento. O texto bíblico diz que ele cumpriu toda a lei. Ele amou as pessoas e agiu com justiça. Aí, mais uma vez, o perdão de Cristo não está desassociado da justiça. Eu perdoo aquele que me ofendeu e eu quero que a justiça de Deus também haja sobre ele. Então, eu o perdoo, mas eu quero que você seja punido pelo crime que cometeu. Então, o perdão, ele não deve ser dissociado da justiça. Tem um texto lá de Paulo que é muito interessante, que diz assim, que o amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. O amor perdoa, mas o amor deseja que a justiça seja feita. Então, Cristo trouxe isso. O problema de quem não acredita são os valores morais. O problema de quem não tem fé, o problema de quem não tem um caminho referencial, e para mim o caminho é Cristo, é a ausência de uma vara, de uma régua de valores espirituais. Porque eu perdoo porque eu creio em alguém que me perdoou de todos os pecados. E quando eu não creio nesse alguém que há de me julgar lá na frente, que temor, que responsabilidade eu vou sentir diante de alguém que me ofende? Se a vida termina aqui, se a vida termina no túmulo, no cemitério, por que perdoar? Não vou ser julgado por ninguém. Então veja que o ateísmo, ele pode tornar uma pessoa insensível ao outro.
ele pode alimentar o sentimento de vingança contra o outro. Você olha para Jesus, Jesus diz que a gente deve orar pelos inimigos, amar os inimigos, perdoar os inimigos. E quem não tem essa diretriz, fará o que com os inimigos? Entende? Então veja como a fé, ela equilibra, ela limita, ela controla os instintos de vingança que existem dentro de todo pecador. O perdão é, sobretudo, um ato de libertação da alma espiritual. O perdão diz respeito à minha relação com Deus, à minha relação com o próximo. O fato de eu fazer as pazes com o próximo me leva para perto de Deus, porque faz de mim um imitador de Deus. Assim como Deus me perdoa, eu perdoo o outro. Então, eu e Deus numa mesma ação, eu e Deus, eu imitando uma ação divina. Então, o perdão liberta, o perdão cura, o perdão deixa a vida mais leve, ao contrário da mágoa, do rancor, que torna a vida azeda, o mau humor, problemas emocionais. A gente sabe, gastrite nervosa, a gente escuta muito que quando você não perdoa, o seu estômago reage, a acidez do seu estômago. Então, é o que a psicologia chama das doenças psicossomáticas, aquelas que começam na mente e são transferidas para o corpo. Então, quando você perdoa, a vida se torna mais leve e você até se torna mais saudável. E quando é o líder religioso que é ofendido? Será que um pastor, um padre, não sei, um líder espiritual tem dificuldades de perdoar? Ou o fato de estar, pelo menos em tese, em leitura bíblica, oração, comunhão, culto, serviço, será que o fato dele viver essa vida religiosa impede ele de não perdoar? Fortalece a capacidade de perdoar. De tanto você estudar a Bíblia, orar, conviver com pessoas difíceis na comunhão da igreja, você ganha substância na alma para perdoar aqueles que lhe ofendem. E um líder religioso, ele está em evidência. Um líder religioso, ele tanto pode ofender como ser ofendido. Porque apesar dele ocupar uma situação de liderança espiritual, ele continua sendo um pecador. Aí daí a importância do líder admitir que peca, admitir que precisa pedir perdão, admitir que existem alguns casos que ele tem dificuldade de perdoar. O cristianismo, ele dá a liberdade de você ser vulnerável, de você admitir que é vulnerável. Meus irmãos, assim como vocês, existem situações que eu também tenho dificuldade de perdoar. Uma pessoa sincera, honesta espiritualmente, independente da função do cargo que ocupa na igreja, ela será capaz de dizer isso. Ou seja, apesar de eu ser um pastor, existem situações que eu sinto maior dificuldade de perdoar do que outras. Existem pessoas que eu me relaciono melhor do que outras. Então, quando elas me ofendem, pela dificuldade de relacionamento, eu também tenho dificuldade de perdoar. Agora, o que não pode acontecer é não perdoar. O líder religioso espiritual, ele pode admitir que tem dificuldade de perdoar, mas ele não tem a opção de não perdoar. Perdoar significa voltar a conviver ou ter que conviver. Eu tenho que conviver com uma pessoa que matou o meu irmão, que abusou de um filho meu. Eu tenho que conviver com um patrão que eu processei ele por assédio moral, eu o perdoei. Eu tenho que conviver. Você não tem que conviver, entende? Você precisa perdoar. Mas nas Escrituras você não vê Deus obrigando a pessoa a conviver. Por exemplo, casamento. A Bíblia fala sobre divórcio. O meu marido me traiu, uma mulher pode chegar até a mim. Qual vai ser meu conselho como pastor? Perdoe seu marido. Restaure sua família. Lute pelo seu casamento. Mas pastor, ele me trai rotineiramente. Ele adultera constantemente.
O que é que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que ele está dando razão para você deixá-lo, para que você não se torne cúmplice do adultério dele. Ah, peraí, eu tenho que deixá-lo, eu tenho que perdoá-lo e tenho que deixá-lo? Sim. Ou seja, perdoar não implica em conviver. Existem situações que não dá para conviver, mas é necessário perdoar. O único pecado imperdoável, Jesus disse que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que foi dito no contexto, né? Os fariseus acusaram ele de fazer sinais por Belzebu, um representante do maligno, um ídolo que era idolatrado pelos povos pagãos, e os fariseus ofenderam Jesus, dizendo que ele agia pelo poder de Belzebu. E Jesus disse, nesse contexto, que nenhum pecado seria perdoado, todo pecado seria perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a incredulidade, é a dureza do coração. É aquela pessoa que ela resiste em crer. Ela entende o que é a verdade, ela reconhece a grandeza de Jesus, ela entende que Jesus é Senhor e Salvador, mas ainda assim ela não quer. Ela não quer, ela rejeita o Cristo que deu a vida para salvá-la. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o pecado imperdoável. Essa pessoa será julgada por Deus no grande julgamento e será condenada. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Para que nós vivamos o perdão na prática, é necessário o amor de Deus em nossos corações. Nós perdoamos não porque somos bons, mas porque Deus é bom, nos amou e nos potencializa a amar, nos dá a capacidade de amar e perdoar. Claro, terá essa capacidade de amar e, consequentemente, de perdoar aquele que tem a Jesus como Senhor, como Salvador, como mestre de sua vida. O perdão é, sobretudo, espiritual. É uma força que é dada por Deus, apesar de nós. Quando nós perdoamos, uma multidão de pecados é coberta e nós sentiremos a paz que só Jesus pode dar. Porque a paz não vem em si do perdão, mas daquele que dá o perdão, o próprio Deus que nos perdoou e que nos ensina a fazer o mesmo.